Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou o Miguel, este é o meu podcast. Eu sou coach e atleta. Este podcast é sobre saúde mental, pessoas que olharam o seu caminho e partilham conhecimento. Eu hoje tenho Filipa, ela tornou-se recentemente maratonista, faz parte deste clube de 1% e vai-nos contar um bocado a sua história de vida e todos estes pontos interessantes que ela tem de vida. Olá, Filipe, obrigado por aceitares o convite depois de uma maratona. Depois de uma maratona, a pessoa vai a tudo. Olá, Miguel, olha, obrigada pelo convite e pronto, cá estou. Não sei o que é que pode ser aqui interessante que nós possamos ver. Diz-me lá, como é que tu te sentes depois de. É a tua primeira maratona, não é? Como é que tu estás? Super feliz. Sim, uma coisa inexplicável, uma felicidade, sei lá, parece que estás a levitar. É um sentimento de superação e de. Assim, o meu ego não cabe na porta. Estou mesmo muito feliz. Eu vi uma foto tua que eu achei muito engraçado, que o mundo é muito pequeno, e tiveste com um pessoal que é daqui do Norte, que é O Eduardo e o a... Eduardo e a Francisca, e eu, qual é que é a probabilidade, tipo, de, no meio de tanta gente, Não, mas nós encontrámos-nos foi de propósito, porque eu foi? já os conhecia, quer dizer, já tenho cruzado com eles ao falar, porque temos pessoas em comuns e nós já tínhamos falado que íamos partir no mesmo SAS e pronto, isso pelo menos foi bom, foi muito bom, porque na partida é assim, esta coisa de eu querer correr a maratona de Paris e querer correr uma maratona é uma coisa super pessoal. Eu quis fazer sozinha, quis, quer dizer, não foi uma coisa de vamos pessoal, vamos juntos, ou vamos. É uma coisa que eu queria fazer por mim, que eu marquei, eu fui, etc. Aliás, já era para ter feito o ano passado. Não queria estar dependente de outras pessoas, não sabia como é que queria ir sentir e tudo. Mas no momento da partida, ter alguém, aquele chitex, aquele nervosismo, não é? E ter ali alguém a partilhar aquilo connosco foi muito bom. E eles são muito fixes. Pronto, foi muito fixe. É muito bom tu, não é? No início teres aquela tipo energia positiva, não é? Eles são pessoas muito boa onda, não é? Já vais muito levezinho. Sim, e sei lá, aquela coisa de naquela partida. Primeiro, pronto, o ambiente das corridas é sempre incrível, mas a maratona é espetacular. Tipo, sabes, tipo, estás no metro e as pessoas vão todas ao mesmo, estás a caminhar e as pessoas estão todas ao mesmo, e estás na partida e as pessoas olhas para lá e estão todas ao mesmo, e depois tens ali pessoas que efetivamente falam a tua língua e que tu conheces e que tipo, dás aquela tipo, vá, bora, vamos a isto. E ainda por cima eles já fizeram várias maratonas, 7 ou 8, eles estavam a dizer, um, e deu aquele conforto, vai, eles já fizeram. Isto é uma coisa humanamente possível. Tu também conheces o André Martins, não é? Teu colega, não é? Sim, claro que sim. É o que eu digo, o meu brother in legs. Tipo, em vez de ser brother in arms, é brother in legs. Sim, nós treinamos juntos, somos do mesmo grupo de corrida, vá, e temos a mesma treinadora, e pronto. E pronto, e ele corre comigo muitas vezes, já fizemos muitas corridas juntos. Muito fixe. Aqui puxando um bocadinho atrás, como é que tu encontraste o desporto? É uma coisa recente, não é? Então, é assim, o desporto, eu quando era miúda, eu fazia desporto como, sei lá, como todas, quer dizer, se calhar nem todas as crianças, mas eu fazia desporto, fazia patinagem artística. Nada de especial fazia. Depois, mais tarde, deixei de fazer e eu não tinha assim uma grande relação com o desporto. Na verdade, eu achava que o desporto era para outras pessoas que tinham outras capacidades. Eu achava que não tinha capacidade, que não era para mim. Na faculdade, liceu, simplesmente achava que o desporto não era para mim, eu não tinha vocação, não tinha apelo, não nada. Depois tive os filhos e tal, ia tentando ir ao ginásio aqui e ali,
ia fazendo sem grande sucesso. Tive uma ou outra tentativa de correr, mas não era para mim. Eu sentia que não era capaz. Depois participei, eu lembro-me de ter participado de uma corrida, acho que foi em 2014, uma corrida de 10 km, assim à maluca, inscrevi-me e fui, e não fui capaz de correr e senti-me super mal e pronto, achava que a corrida não era para mim ou que o desporto não era para mim. Depois tive um momento na minha vida porque tive que tomar uma elevadíssima dose de cortisona, em que engordei muito, que voltei a tentar o desporto, mas também não era com as motivações certas, e aí também tinha imensas, uma nuvem à volta de mim, que era a alimentação, porque eu engordei tipo 30 quilos em 3 meses, porque estava a fazer elevadíssimas doses de cortisona. Pronto, e isto, o desporto era assim algo que pairava, mas não era para mim. Era algo que pairava, que eu tentava e era constantemente uma frustração. Não sei se percebes o que é esta coisa de ser constantemente uma frustração. Eu não conseguia, não era para mim, não tinha horários, não tinha força, não tinha endurance, não tinha nada. Até que, certo dia, e eu acho que isto é que é giro, certo dia eu pensei para comigo, não há nada fisiologicamente ou biologicamente, ou o que seja, que faça de mim menos capaz do que as outras pessoas que correm maratonas e que correm. A única diferença entre mim e elas é que elas têm a determinação e treinam e eu não tenho treino. Então, eu não tenho treino agora, mas vou ter uma coisa que eles têm, que é determinação. E disso eu vou treinar e vou correr uma maratona. E cheguei a casa e disse isto e toda a gente disse, Filipe, ganha juízo, tipo, se vais correr uma maratona, eu vou correr uma maratona. Obviamente que isto foi um caminho de anos, não é? Tipo, também não assim tanto, mas 2 anos. Comecei a correr, tipo, e comecei a apaixonar-me por isto, pronto. E basicamente foi isso. Mas aqui a pergunta não é tipo de 1 milhão, é o que é que mudou, não é? Em ti, não é? Eu acho que foi o não desistir, o ver que isto é possível, as outras pessoas são capazes, portanto eu também sou. Vamos insistir aqui mais do que 5 minutos. Vá, não era bem isso, mas tipo, vamos insistir aqui um bocadinho e fazer as coisas como deve de ser, progressivamente. Porque o que é que acontece a toda a gente que vai ao desporto? Se eu agora quiser, sei lá, jogar ténis e não souber jogar ténis, vou sair de lá frustrada. Se eu agora quiser ir jogar basquete e não sei jogar basquete, vou sair frustrada. Eu tenho que ter um período de aprendizagem. E com a corrida é a mesma coisa. Porque eu acho que as pessoas têm aquela tendência, é só sair de casa e desatar a correr, e não é. Tu tens que treinar, tens que ganhar endurance, tens que tudo. E eu dei um bocadinho disso a mim própria, que foi um bocadinho de tempo e vamos começar, vamos correr agora 5 km, e depois 10, depois tudo, vamos esperar tempo. E na medida em que tu vais, depois apaixonei-me por isto porque vais, não estás a lutar contra outras pessoas, estás constantemente a superar-te. Primeiro, olha, consegui correr 5 minutos sozinha, depois consegui correr 10, depois corri mais rápido, fui à minha primeira prova, olha, não foi assim tão mal, olha, não sei o quê, olha, e de repente estás tipo hooked, de repente estás tipo addicted, estás viciado, estás nisto e és atleta. Porque não é Não é tu. assim de repente, mas, Sim, mas sim. Porque tu, não é, a nível de tempo, não és uma pessoa que tenha, não é, super tempo, não é? Nós falamos em off, não é? Tu és mãe, não é? Tens teus filhos, é sempre, não é? Para estás ir para a frente, não é? E mesmo assim, arranjaste sempre. maneira. Arranjaste maneira, não é? Meteste num stand-up, escuta criativa e foi tudo uma vez. Sim, opa, isso foi outra, porque assim, eu gosto imenso, eu sou uma pessoa naturalmente divertida, e gosto de escrever.
embora, pronto, gosto muito de escrever, escrevo desde sempre e pronto. E eu vi esta oportunidade de aliar a escrita a esta parte divertida, só que isto era agora, tipo, eram 3 meses de curso, quando eu comecei os 3 meses de preparação para a maratona, e eu pensar, é que se não fosse agora, eles só tinham um curso para o ano. E se tiverem? Eu pensei, tenho que ir agora! Então pronto, meti-me. Mas entretanto, eu acho que a chave para isto, dizer, ai Filipa, como é que fazes por causa dos 3 filhos e da maratona e do stand-up e não sei o que é. A única forma de fazer isto é ser um bocado OCD. É organização. Eu ao domingo pego numa agenda e organizo tudo o que eu tenho para fazer na semana. E eu sei, segunda-feira tenho treino de força e corrida e tenho karaté e tenho inglês e não sei o quê. Então eu meto por blocos. Eu sei, ok, à hora do almoço vou fazer isto. Eles têm karaté daqui a aqui. Quem é que vai buscar? Quem é que vai trazer? Neste bocadinho encaixo o meu treino de corrida, etc. Pronto. E não descanso, não paro 5 minutos no sofá a ver televisão ou o que seja, mas consigo fazer tudo. Isto foi muito engraçado. Nós, quando estávamos a falar, não é? Para combinar, não é? Tu viraste para mim, eu tenho uma slot, tenho aqui 2 slots para ti, não é? Tu encaixa aqui numa slot que eu tenho aqui de X a X e foi literalmente isso. Sim, é que eu funciono assim. Sabes que eu tenho pessoas que me dizem assim: ai, Filipe, eu não consigo viver assim. Eu preciso de viver momentos em que não tenho nenhuma demanda e que simplesmente posso estar e existir. E é perfeitamente legítimo, mas eu não sou assim. Eu tenho o meu dia todo programado. E no fundo isto não é? A maratona parecia impossível, não é? O stand-up e a escrita criativa também é uma coisa que deve puxar bastante pela cabeça, não é? Estás a puxar pelas 2 coisas. O que é que tu descobriste no fundo de teres feito assim 2 coisas que exigiam assim tanto de ti? Olha, primeiro descobri que o meu coração aguenta mais emoção do que foi uma semana, porque o espetáculo de stand-up foi na quinta-feira, na sexta-feira viajei para Paris, na sexta-feira no sábado foi a véspera da viagem, e depois, a véspera da prova e depois no domingo a prova. Portanto, imaginas isto. Quarta-feira começa o stress de quinta-feira ao stand-up e depois isto só acaba quando eu volto para casa ontem, foi tipo non-stop. Mas sei lá, tipo, aquilo que eu acho que temos mais é sentimento de superação em todas as coisas. De dizer, estou contente, estou realizada, estou a fazer coisas que me parecem difíceis e que me pareciam impossíveis e estou-me a divertir nelas. Eu adorei subir a um palco, eu nasci para ser uma star. Tipo. Não, mas foi muito giro, foi mesmo uma experiência muito gira. Aprendi coisas, não sei o que é que vou fazer a seguir. E tu como é que preparas o stand-up? Como é que é o processo? Bem, é assim, eu só fiz um curso, eu não faço stand-up e não me vejo a continuar a fazer porque, apesar de eu ser muito organizada, o dia mesmo só tem 24 horas e não posso fazer mais. É que eu costumo dizer que eu sou uma hiperativa não diagnosticada, porque eu gosto de tudo, eu gosto de fazer tudo. Eu, por mim, fazia tudo. Então, eu tenho que escolher as batalhas às quais eu vou. Portanto, eu fiz isto, não sei se vou fazer se volto a fazer num futuro tão breve, simplesmente porque não tenho recursos. Tenho que trabalhar. Eu costumo dizer que trabalhar empata-me imenso. Estou a brincar, estou a brincar. Mas basicamente aquilo é muito giro porque começas a pensar na tua vida e fazes tipo perguntas a ti próprio. O que é que me irrita, o que é que eu gosto, o que é que me aconteceu hoje, etc. E começas a escrever sobre isso e dás-lhe uma entoação cómica. Existem técnicas de piadas não, existem técnicas para fazer as coisas mais de forma mais engraçada, sei lá, o exagero, o inverter, etc. Então descreves aquilo conforme te vem e depois vais modelando de acordo com as técnicas.
o mais difícil para mim neste processo todo foi, por um lado, limar, ou seja, eu falo, escrevo, depois é tirar coisas que não interessam e depois foi decorar. Coitados dos atores, aquilo é muito difícil. Eu ia tendo um mental breakdown para decorar aquilo. Um breakdown, não é breakdown que se diz, é um mental coisa. Pronto, não interessa, é muito difícil decorar. Mas depois, a dizer muitas vezes, lá consegui. Era o meu pânico. Aquela fobia social, não é? Do palco, não é? É supostamente um dos maiores medos das pessoas, é falar em público. Não propriamente, eu tinha era medo de me esquecer do texto. Mas pronto. E a escrita criativa também é diferente ou também está ligada a stand-up ou é... Não, foi o mesmo curso, a escrita criativa para stand-up, pronto. E tu depois pegas tipo em ti e começas a criar, não é? Sim, é mais ou menos isso. Mas pronto, isto foi um bocado uma coisa, como é que se diz? Foi one-off, pronto, foi uma experiência que eu fiz. Eu escrever, sei lá, sempre gostei muito de escrever e escrevo, mas escrevo para mim, não vou. Pronto, isto foi só uma forma de dizer, ok, isto é uma coisa que eu gosto de fazer, vamos gastar aqui um bocadinho de tempo a aprimorar a técnica e saber mais algumas coisas, mais em termos de enriquecimento do que propriamente em termos de produção do que quer que seja. Se um dia vou produzir alguma coisa pronto, agora produzi este espetáculo, que foi o espetáculo de fim de curso, mas efetivamente produzir alguma coisa meu, etc., não sei, para já não tenho assim grandes planos, porque não tenho grande tempo, mas foi um momento, foi algo de enriquecimento. Nós já falamos da tua, no fundo, como é que é a tua mentalidade? Em que aspecto? Como é que tu, não é, vês a vida? Como é que tu abordas? Sabes, eu vejo as coisas de forma muito prática, o que o que não é, o que é importante, o que não é importante, não é importante, para passar ao lado. Isto não significa que, sei lá, eu vejo as coisas efetivamente de forma muito tentar olhar para as coisas e tentar ver as coisas do ponto de vista positivo, tentar extrair aquilo que interessa e focar-me nas coisas que eu posso mudar. Aquelas que eu não posso mudar é ignorar ou aceitar, passar por cima delas e focar-me nas coisas positivas. Eu sou uma pessoa super acelerada, tipo, sempre a andar, sempre por cima. Não quer dizer que não sofra, que não hajam coisas difíceis, mas se eu puder escolher, não há capão para malucos. É o que eu costumo dizer. Tipo, não vou estar a sofrer por coisas que não posso fazer nada. É seguir em frente. E, por exemplo, com o André, aquela é parte do yoga e da meditação, tu consegues te sentar e fazer aquilo. Nem 5 minutos. Eu às vezes tento, já tenho tentado e eu faço, sei lá, tipo, às vezes faço aqui uns pilatezinhos e tal para me ajudar no stretching, mas eu não sou esse tipo de. Não sei, não sou esse tipo de pessoa, não consigo ter essa calma. Mas sou super positiva. Eu costumo dar este exemplo e não é nada. Olha, Miguel, não é nada falso. Isto eu posso dizer que eu vivi na primeira pessoa. Eu tenho 3 filhos. O meu segundo filho teve nasceu com uma cardiopatia. Tinha um problema de coração e precisou de ser operado aos 7 dias de vida. Na verdade, precisou de uma coisa logo quando nasceu, etc. E foi um bocadinho complicado. E eu, quando ele acabou de ser operado,
eu entrei nos cuidados intensivos e ele estava todo entubado. E eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu só pensava assim: ele sobreviveu, ele precisava desta cirurgia, ele teve esta cirurgia, ele é o miúdo mais feliz, mais sortudo do mundo, porque ele teve os cirurgiões, teve os enfermeiros, teve não sei o quê. Ele é o miúdo mais feliz do mundo porque estava ligado, todo ele estava ligado a máquinas, não sei, aqueles medicamentos, ele estava ligado a 7 medicamentos, adrenalina, não sei, se calhar não era adrenalina, já não me lembro, mas eram coisas porque o coração para e depois volta é uma coisa muito tensa, e eu dizia assim, graças a Deus, felizmente, ele tem tudo aquilo que ele precisa, ele tinha um enfermeiro 24 horas por dia a olhar só para ele, e eu disse assim, felizmente que ele tem, é o meu melhor amigo, não sei o que, não sei o quê, e dia após dia, ele estava lá nos cuidados intensivos e imagina, tinha 8 medicamentos, no dia a seguir tinha 7. E ele já se livrou de um, já só tem 6. E isto não quer dizer que eu não tivesse a sofrer imenso, porque era o meu bebê recém-nascido e eu queria era pegá-lo e levá-lo ao colo e estar em casa com ele a fazer as coisas normais de recém-nascido, mas por outro lado, a realidade era aquela, eu tinha um bebê que precisava daqueles cuidados e a realidade é que ele precisava dos cuidados e os tinha. Então, eu gosto de dar este exemplo porque não tem moralismo, não tem nada, é só uma forma de tentar olhar para a vida, não evitando o sofrimento, não ignorando, porque o sofrimento está lá, custa muito ver um bebê recém-nascido que tu só queres levar em coisa, mas tentar as coisas mais positivas. Eu não sei se E isto foi demasiado. Aqui too much drama. Sorry about that. não, é a vida real Um bocado de drama. e é perspectiva, isto não é tudo. Mas Eu ele, meto assim um bocado de drama na vida, mas pronto, olha, é o que é. mas ele tipo, agora tem uma vida perfeitamente normal, não é? O meu filho tem uma vida perfeitamente normal, pode fazer. Não tem nenhuma limitação. Basicamente, ele precisava daquela cirurgia para sobreviver. Sobreviveu, agora está bom. Siga. Agora siga para mim que faz, não tem nenhuma limitação. Aliás, é uma coisa espetacular, porque tu olhas para ele e ele tem imensa energia, é super inteligente e ele hoje dizia-me para mim, dizia-nos assim, no inverno, ele tem 8 anos, no inverno o sal deve ser mais caro porque é mais difícil a água evaporar. Eu penso, meu filho de 8 anos, que nunca eu tinha pensado nisso. Mas pronto, tu olhas para ele, tipo, ele precisava mesmo de sobreviver. Mas sim, ele sobreviveu e agora está ótimo. Não tem nenhuma limitação e vive muito bem. E no fundo, tipo, experiências como essa, não é? Tipo, depois fazem-te tipo filtrar o que é importante ou não. É tipo um reajuste, não é? De tu escolheres. Sim, sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Tu, repara, eu penso que todas as pessoas têm coisas difíceis e coisas que as fazem sofrer. E nós não temos o sofrimento dos outros, não minimiza o nosso. O facto de eu saber que existem pessoas com situações muito mais duras do que a nossa não faz com que a nossa não, não exista. Mas o termos passado por isto torna-nos mais fortes. Termos conhecimento, termos vivido isso, torna-nos mais capazes de nos deixarmos afetar por. De não nos deixarmos afetar por outras coisas. E que desafios é que tu tens neste momento e ambições? Ambições deves ter muitas, não é? Olha, o meu desafio, eu vivo bastante o dia no presente. Como é que dizia? Another present is a gift. Que é the present is a gift. Eu tento viver bastante no presente. Que conseguir ter felicidade ou ter realização todos os dias. Viver isso no desporto, nestas coisas de superação, na resiliência. Eu adoro a maratona.
Eu adoro esta corrida de longa distância porque ela é um bocadinho o reflexo disto, é tu vais, tu continuas, tu não desistes, tu vais, um passo, depois o outro, depois o outro. E, pronto, agora perdi-me um bocado. Os desafios para agora, portanto, é viver no presente, não desistir, continuar, apesar das dificuldades e, apesar das dificuldades, estar sempre a encontrar sempre coisas boas e momentos bons e novas metas e viver isso com os meus filhos, mostrar-lhes isso e ser para eles uma uma mãe que lhes dá aquilo que eles precisam e estar com eles. Sabes que eu tenho um bocado esta. Eu sou mãe de 3 e quando comecei a ser mãe, eu tinha esta coisa de o filho e eu somos a mesma coisa. Ele é eu sou ele, o filho é meu. E com o tempo eu fui percebendo que eu não sou o filho, eu sou uma necessidade do filho. Ou seja, eu sou também, o meu filho tem os meus filhos têm muitas coisas, têm uma vida, têm escola, têm professores, precisam de aprender, precisam de fazer e tudo, e também precisam de uma mãe, e eu tenho que estar à altura para isso e tenho que lhes dar isso, mas eles têm muitas outras coisas. Portanto, um dos meus desafios é ser aquilo que eles precisam. E no fundo, não será, não é? Não sei se já ouviste aquela metáfora, não é? Que é encher primeiro o nosso copo, não é? Ou meter vais num avião, não é? Meter a tua máscara de oxigênio antes de salvar o teu filho, assim, Sim. alguma coisa do género, não é? Porque nós achamos, não é? O nosso filho, queremos o nosso melhor, mas também se nós não estivermos bem ou equilibrados, não vamos ser ajuda, não é? Sim, sem dúvida. Ah, isso para mim nem é questão. Tipo, eu não poderia ser mãe se eu não estivesse bem comigo mesma. E para mim, não. Eu lembro-me o meu primeiro filho, quando ele tinha 3 meses, eu saí, tipo, para ir ao ginásio. E quando eu não consegui aguentar e voltei para casa a chorar, porque tinha saudades dele. Quando foi o meu terceiro filho, passado um mês, já eu andava a tentar a tentar correr e não sei o quê. Pronto, mas isto sim, nós não somos o filho. Nós somos algo para. Somos uma parte muito importante da vida deles. Muito, muito importante. Temos que estar para lá, temos que lhes dar muita coisa. E os teus filhos, o que é que acham de ter uma mãe maratonista? O que é que vês nos olhos deles? O que é que eles falam? O que é que comentam? Não ligam nenhuma, acham que é normalíssimo. Ah, ok. Não, olha, aliás, muito engraçado. Eu não sei se tu sabes quem é o Fábio. Sim, O Fábio Lima. sim, Pronto, que eu conheço. gosto muito, é um amigo meu, eu gosto muito, uma vez ele estava com o meu filho Lourenço, fomos a uma corrida e ele estava a dizer quantas maratonas é que já tinha feito, que eu já não sei, é só o ano passado quantas é que já tinha feito, já é uma data delas, pronto. E o meu filho vira-se para mim e diz assim, realmente também é mesmo fraquinha. Porque, como quem diz, pronto, realmente a mãe, tipo, faz aí umas meias maratonas, corre, a mãe é mesmo fraquinha. Mas isto também tem a ver com o ambiente que tu estás, não é? Tendo em conta que o Fábio, eu acho que o projeto dele, não é? Era correr 40 antes de 40 maratonas correr antes dos 40 anos, sim, mas 40, não é? ele é Ele não para. extraordinário, sim. Ele não Portanto, fala. Pronto, claro, não, mas isto por dizer que os meus filhos, eu achei isto aqui é um bocado o máximo, não é? Mas isto por dizer que os meus filhos não acham, não acham natural. Acham natural a mãe ir correr e acham natural a mãe voltar e acham natural a mãe trazer as medalhas e tudo acham natural. Eu bem lhes tento explicar. Eu agora, quando fui a maratona, disse, filhos, vocês não imaginam o que é, são 40, são 3 horas, eu fiz 3 horas e 22 minutos. E parabéns. assim, eu disse assim, filho, é mais rápido chegar a Paris de avião do que acabar a maratona, porque o voo foi 2 horas. E disse assim, é mais rápido o voo do que o raio da maratona. E eles, pois,
Deixa lá sim, ver a medalha, deixa lá brincar com a medalha. Era só sim, para... eles ainda não têm bem percepção, tipo, da distância sequer, eu acho que Não, não têm. É muito giro. Sim, eu já tenho levado o mais velho a correr comigo uma outra vez e ele gosta, mas assim nada de especial. Mas é engraçado esta coisa deles não acharem assim nada de extraordinário. É para me meter no lugar. Tipo, exatamente. à espera de chegar a casa e ter tipo grande ovação, tipo, nada, tipo, ok. Sabes Não, que, também não fez mais que a obrigação. sabes que os ultramaratonistas, eu ouvi o podcast de alguns que são tipo campeões lá na Opa, América, e eles dizem, eles nas ultras são tipo os reis, eles são reis lá naquele evento, e chegam a casa e a mulher, pronto, agora vais lavar os pratos, agora aqui não é nada. E é um reajuste tipo, mas eu corri 400 km, pá, não interessa. não interessa. Exato, sim. Olha, é um bocado isso. Pronto, claro que sei entrar nesse extraordinário, nesses feitos extraordinários, não é? Mas pronto, é um bocado isso. Chega a casa, a mãe, tipo, a mãe fez uma maratona. Tá bem. E o que é para jantar? Exato, é um bocado isso. É um bocado isso. Não, eles gostaram, tipo, com a medalha, eles acham piada e tal, mas é só isso. Não há Que glória, não há nada. Uma pessoa anda nisto pela glória, pela fama, esquece. Nada. nada. Se vale uma superação, uma própria. Se não for eu a afagar o meu ego, também ninguém quer saber. É o que eu acho. Tem que ser eu a dizer, Filipe, és muito boa. Senão ninguém quer saber. Ou, Estou ou, a os brincar. teus, ou os teus colegas maratonistas, não é? Tipo, Ah, sim, claro, isso sim. As pessoas que correm opa, é espetacular. Eu não estou neste mundo há muito tempo, pronto, estou há relativamente pouco tempo. E eu tenho encontrado tipo, a comunidade de corrida, sei lá, as pessoas mais experientes ah, são incríveis, tipo, dão-me imenso apoio e conselhos e boa, Filipe, conseguiste, e ganha tempo e não sei o quê, não sei o quê. E acreditam mais em mim do que eu. É muito fixe. E sim, pronto. sim, tu para começar às 2 horas e 24 a tua primeira maratona, E 22, não 20. me comas 2 minutos, que eles Não, saíram-me do pelo. Estou a brincar. muito bom. Ah, que hábitos é que tu tens e rotinas que tu não dispensas no teu dia a dia? Ahm, sei lá, eu sou assim uma pessoa muito faço tudo igual. Treino praticamente todos os dias, corrida e o treino normal de força. Eu gosto muito, 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 muito de ler. Eu tento à noite, quando me deito, eu não vejo televisão. Não é que eu tenha alguma coisa contra a televisão, é só que não tenho tempo. E se tiver que escolher, prefiro ler. Então, à noite, gosto sempre de ler e tento imenso dar isto aos meus filhos. É engraçado, muitas vezes à noite, depende das horas de quem que eu corro. Se eu corro e eles já chegam, e quando eu chego eles já estão a dormir, não. Mas se tivermos, se estiverem acordados, muitas vezes temos momentos de leitura cá em casa, que é giro. Cada um com o E seu livro. a sério? Aliás, é super giro, porque os miúdos fazem aquilo. Tu não podes dizer a um miúdo, não corras correndo, ou come vegetais, não comendo vegetais. E não podes dizer, vai ler, não lendo. E então, os meus filhos, ainda não sabiam ler, o mais pequenino ainda não sabe, né? Sentavam-se ao meu lado com os livros ao contrário, com as letras ao contrário, e ficavam ali 5 minutos a desfolhar os livros, a fingir que estavam a ler. Ficávamos todos ali deitados a ler. Tu agora tocaste numa coisa muito interessante que é nós temos que ser o exemplo e liderar por exemplo, porque as palavras é muito fácil, mas as atitudes não é? Porque no fundo eles querem nos imitar, não é? O que vem. Exato, é assim, eu não sei se eles querem, mas é assim que funciona. O ser humano é um ser imitador por natureza. Nós copiamos-nos uns aos outros. Por isso é que nós,
eu acho que nós devemos rodear-nos de coisas que nos fazem bem, inspirar, tipo, ver pessoas que nós queremos, que nós admiramos, etc., porque nós aprendemos e acabamos por fazer igual, é-nos natural. E quando nós temos filhos e crianças que estão a modelar a personalidade ou que estão a descobrir o mundo, eles estão a descobrir os desafios, eles vão aprender a lidar com os desafios conforme veem os desafios, conforme nos veem perante os desafios. Acho eu. Pelo menos, isso eu não sou expert na matéria, não é? Mas é a ideia que eu tenho. Se, imagina, se o meu filho mais novo, o meu filho mais novo é completamente avariado, não tem medo de nada. E eu acho que é porque eu nunca mostrei medo. Ele sobe a uma mesa e eu não entro em pânico. Eu vou lá, calma, já. Então ele não desata a chorar. Percebes o que eu estou a dizer? Tipo, Sim. Não alimentas aquilo, não é? Entre sim. aspas. E que livros é que deixaram-te, que tu recomendas ou deixaram-te uma marca? Ai, não sei, eu não sei mesmo. Eu gosto de ler, eu gosto de ler ficção, gosto de ler histórias, tipo, é como se fosse filmes, não leio assim nada de. Não leio assim nada de extraordinário, nobres ou o que seja, gosto de ler histórias normais. Mas posso dizer que o último livro que li foi aquele do Phil Knight, foi a fundação da Nike. Pronto, que achei giro. Porque isto foi a preparação para a maratona. Li também a história do Arumaki. Arumaki, eu nunca sei dizer aquilo. Foi o. Escritor maratonista, não é? É, exatamente, é Memórias de um escritor enquanto corredor de fundo, gostei muito. E depois não sei, a minha memória não é lá grande coisa. Mas tu consegues então pagar para ler, que ler é uma atividade de remover, no fundo, estímulo. Sim, sim, gosto, sim, faço todos os dias. Gosto de ler. É Hum, estranho, não é? Mas pronto. estranho, salve seja. Eu agora vou fazer daquelas perguntas que são assim mais profundas, mas pronto. Hum, Fui aqui super dramática, portanto, mais do que isto, não sei o que é que pode vir. qual é que achas que é o teu propósito? Sei lá, olha, eu não sei bem o que é que isso significa, mas sei lá, olha, é viver, divertir-me, ser feliz, se passar aos meus filhos os valores, o meu maior propósito é que eles venham a ser pessoas realizadas, felizes, realizadas, de bem com a vida, de bem com os outros, que consigam alcançar os seus objetivos, que não sejam mesquinhos, que não se deixem atormentar pelas coisas más da vida e pelas pessoas menos boas. Pronto, e acho que é isso. E que mensagem final tu gostavas de deixar a toda a gente? Experimentem correr, mas deem 5 minutos, deem tempo, não desistam logo. E sei lá, olha, a mensagem, depois de ter corrido uma maratona, e se me puser, sei lá, nós tendemos a comparar-nos. Se eu me comparar com as pessoas como o Fábio correram montes de maratonas, eu se calhar não sou ninguém. Vá. Só quando com aqueles atletas espetaculares que correm maratonas em 2 horas e meia, eu não sou. Se eu me comparar, se calhar, com pessoas que correm maratona em 5 horas, epá, sou muito boa. Ou o que seja. Mas não é isso que interessa. O que me interessa, para mim, é que eu há 2 anos não era capaz e agora sou. E que eu fiz uma coisa que me parecia muito difícil, que era estar 42 quilómetros sem parar a correr. E se eu consigo, eu não sou, não tenho, eu tenho 2 pernas, 2 braços como as outras pessoas também. Portanto, é um bocado de
qualquer que seja o objetivo das pessoas, trabalhar para ele ir. E depois a coisa dá-se. E não estar preocupado. hum, e não estar preocupado com as limitações, com se os outros são melhores, se os outros são piores.